Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos entender melhor sobre o sujeito indeterminado. E aí, você sabe quem é? Gente, e de bônus, também vamos recapitular os outros tipos de sujeito. É isso mesmo. Vamos seguir aqui, analisemos o tipo de sujeito do primeiro quadrinho. E aí o Calvin, no primeiro quadrinho, né, ele está pescando junto com o Haroldo e diz assim: a pesca é o esporte mais chato do mundo. Estamos sentados aqui por 20 minutos e nada aconteceu. Então o Haroldo olha para ele e empurra o Calvin. Pronto, aconteceu alguma coisa, né? Gente, mas é importante observar o primeiro quadrinho e identificar o tipo de sujeito. Então vamos lá. A pesca é o esporte mais chato do mundo. O que é o esporte mais chato do mundo? A pesca. Portanto, a pesca é o nosso sujeito, certo? Veja que o núcleo do sujeito é a palavra pesca. É a palavra mais importante, se chama núcleo, tá? Então, a pesca é uma palavra que está visível, eu consigo enxergá-la, tá? E simplesmente esse sujeito é formado por um único núcleo. Então, eu tenho um sujeito simples, formado por um único núcleo, determinado porque está visível, eu consigo enxergá-lo. Tudo bem? Vamos seguir para o próximo. Analisemos o tipo de sujeito do segundo quadrinho. A mesma tirinha, mas iremos colocar nossa atenção no segundo quadrinho. O segundo quadrinho diz: estamos sentados aqui por 20 minutos e nada aconteceu. Vamos lá. Quem estamos? Quem? Nós. Na verdade, nós é o sujeito, certo? E o sujeito, ele não está visível, tá? Ele não está explícito, de maneira que eu consiga percebê-lo, mas pela terminação do verbo, ok? Eu consigo identificar o meu sujeito. Eu consigo identificar o sujeito pela terminação verbal. Eu chamo esse sujeito de sujeito oculto. Ele não está visível aos olhos, mas está escondidinho no verbo. Tudo bem? Pessoal, analisemos o tipo de sujeito na primeira frase de Helga. Vamos lá, agora nós temos a tirinha, né? Diferente, que diz assim, no primeiro quadrinho: dizem que nos dias de hoje, quando todos os membros da família estão ocupados, é impossível juntar todos à mesa para comer juntos. Aí no segundo quadrinho, vamos ler só para completar o contexto, diz assim: eu nunca tive esse problema. O nosso foco é analisar a primeira frase de Helga. O que ela diz de início? Dizem que nos dias de hoje. Veja só, dizem. Então, nós temos um enunciado, tá? Que é uma referência popular, né? Dizem que nos dias de hoje, certo? Mas não sabemos quem disse, certo? Sabemos que alguém disse, mas não sabemos quem, certo? O verbo aqui, o verbo dizer, ele está na terceira pessoa do plural, certo? Quando o verbo ele se encontra na terceira pessoa do plural e não faz referência a nenhuma palavra no contexto, dizemos que o verbo, aliás, dizemos que o sujeito desse verbo é um sujeito indeterminado, ok? Verbo apareceu na terceira pessoa do plural, não faz referência a nenhuma outra palavra no contexto, sujeito é indeterminado. Coloquei esse esqueminha aqui para a gente analisar sobre os tipos de sujeito. Então, primeiro vamos começar com a dica. Para encontrar o sujeito, você deve fazer o quê? Primeiro, encontrar o verbo, porque é para o verbo que você deve perguntar, certo? Que perguntas você vai utilizar? Aliás, perguntas você vai fazer.
Você vai questionar o verbo com as seguintes perguntas. O que, quando o verbo se referir a coisas, tá? Objetos. E quem você vai utilizar para questionar o verbo quando esse verbo se referir a pessoas, né? E terceira dica, fazer a devida concordância, tá? Fazer aquela harmonia, fazer com que a harmonia entre verbo e sujeito aconteça, certo? Mas o principal é encontre o verbo e faça a pergunta ao verbo que você vai identificar o sujeito, certo? Então vamos começar pelo sujeito simples. É aquele que apresenta um único núcleo, uma única palavra, certo? Principal como sujeito. Exemplo, o aluno chegou ontem. Quem chegou? Veja, olha a pergunta, quem? Porque se refere a uma pessoa. Então, eu encontrei o verbo chegar, fiz a pergunta, certo? E encontrei o sujeito, o aluno chegou. Veja que o aluno é o sujeito, mas o núcleo do sujeito é simplesmente a palavra aluno, certo? Então, eu só tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. O professor de física e de química chegou. Encontrei o verbo, continua sendo o verbo chegar. Quem chegou? O professor de física e de química. Qual é o núcleo desse sujeito? Professor. Simplesmente a palavra professor, certo? Então, aí também eu tenho um sujeito simples, formado, que apresenta um único núcleo, tudo bem? Vamos para o sujeito composto. Apresenta dois núcleos, tá? Ou mais, né? Vamos lá. O aluno e a aluna chegaram ontem. Encontrei o verbo chegaram. Pergunto, questiono ao verbo. Quem chegaram? O aluno e a aluna. Veja que nós temos um sujeito formado por dois núcleos. Aluno, aluna, tá? Então, eu tenho um sujeito composto. O professor e o aluno chegaram. Encontrei o verbo, ainda o verbo chegaram, tá? Questiono ao verbo, quem chegaram, o verbo me responde, que é o professor e o aluno. Dois núcleos, então eu tenho um sujeito composto. Vamos agora entender o sujeito oculto. Ele também pode ser chamado de elíptico ou devidencial, tá? Então, normalmente o sujeito oculto são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós ou vós, tá? Os pronomes pessoais do caso ré. E esses pronomes se escondem no verbo. Fomos embora cedo da festa. Encontre o verbo. Fomos. Fomos é o verbo. Quem fomos? Nós fomos. Então, veja que o sujeito não está explícito, não aparece aqui de maneira visível, mas eu consigo identificar esse sujeito por meio da terminação verbal. E encontrei que o sujeito é nós, tá? Então, o sujeito é oculto. Falei tudo para os alunos. Encontra o verbo. Falei, tá? Falei. Quem falei? Quem é o sujeito desse verbo? Eu. Quando eu conjugo o verbo falar, simplesmente fica da seguinte forma: eu falei. Então, o sujeito é o pronome pessoal do caso reto, eu, tá? Encontrei esse sujeito pela terminação verbal, portanto, eu tenho um sujeito oculto. Vamos entender agora o sujeito indeterminado. O indeterminado, pessoal, normalmente o verbo ele aparece na terceira pessoa do plural. Então, quando você fizer a pergunta para o verbo, você encontrar o pronome eles, quer dizer que o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, tá? Então, verbo apareceu na terceira pessoa do plural, ok? E não faz referência a nenhuma outra palavra no contexto, trata-se de um sujeito indeterminado. Esse verbo, ele apareceu na terceira pessoa do singular agora, terceira pessoa singular, ligado à partícula se, o sujeito será indeterminado.
Vamos ver esses dois casos de sujeito indeterminado nos exemplos. Falaram muito de você ontem. Falaram. Veja que está na terceira pessoa do plural, tá? Porque na conjugação fica da seguinte forma: eles falaram. Eles, né, pertence à terceira pessoa do plural. Então, falaram muito de você ontem. O verbo não se refere a nenhuma palavra no contexto, tá? E o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, o sujeito é indeterminado. Eu sei que alguém falou, mas eu não sei quem. Agora, o próximo exemplo. Precisa-se de alunos novos. Veja só. O verbo precisar, ele está na terceira pessoa do singular e está ligado à partícula se, tá? Então, aí trata-se de um caso de sujeito indeterminado. Precisa-se de alunos novos. Alguém precisa. Alguma instituição precisa. Mas não sabemos qual, certo? E temos também o sujeito inexistente, podemos dizer assim, e também podemos chamar a oração sem sujeito. Quando a oração não apresenta sujeito. Existem alguns verbos que não precisam de sujeito, tá? Por exemplo, o verbo haver, quando estiver no sentido de existir, não precisa de sujeito. O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, também não precisa de sujeito. Ou ainda, verbos que indicam fenômeno da natureza, ou quando os verbos estão indicando datas e horas, tá? Então, nesses casos, a oração, ela não apresentará sujeito. E podemos chamar de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Exemplo, havia muitas pessoas na sala. O verbo haver está no sentido de existir. Existiam muitas pessoas na sala. Se o verbo haver está no sentido de existir, não há sujeito nessa frase verbal, nessa oração. Então, é uma oração sem sujeito. Faz meses que ele se foi. O verbo fazer indicando o tempo decorrido, também não há sujeito nessa oração. Choveu muito na cidade. Temos o verbo chover, indicando um fenômeno natural, portanto, também não há sujeito. São 10 horas agora. Também não há sujeito porque o verbo ser está indicando horas, ok? Pessoal, analisemos o tipo de sujeito, tá? Vamos ler aqui a frase. João foi mal em todas as provas. Aí embaixo diz assim, onde está o sujeito? Aí temos a resposta, né? Na internet, com certeza. É só uma brincadeirinha, mas vamos de fato analisar a frase e descobrir quem é o sujeito, certo? João foi mal em todas as provas. Vamos encontrar o verbo. O verbo foi, tá? Então, vamos perguntar ao verbo. Quem foi mal em todas as provas? Quem? João. O verbo responde que João é que foi mal em todas as provas. Então, João é o sujeito. Sujeito é formado por um único núcleo. Temos um sujeito determinado simples, certo? Determinado porque eu consigo percebê-lo, tá? É visível aos meus olhos. Simples porque é formado por um único núcleo. Analisemos o tipo de sujeito que faz parte da música, né, da Melody, da MC Melody. Vale bem ou fale mal, mas feliz de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Eu entendo essa calcada. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, veja só, pessoal. O verbo falar, ele está na terceira pessoa do plural, tá? E não faz referência a nenhuma palavra no contexto. Simplesmente diz assim, falem bem, falem mal, mas falem de mim, certo? Esse mais aqui está errado, né? Posição, né? Aqui seria o seguinte, falem bem, falem mal, contudo, ou então mas, falem de mim.
Então, aqui o verbo, como está na terceira pessoa do plural, ele trata-se, né, de um sujeito indeterminado, tá? A oração, o sujeito é indeterminado, certo? Vamos seguir agora. Sujeito indeterminado versus sujeito oculto. E aí, você ainda está na dúvida sobre esses dois tipos que são parecidos, vamos dizer assim, porque o sujeito oculto, ele não aparece explícito, certo? Mas eu consigo identificá-lo. E o sujeito indeterminado também não aparece, né? Com o verbo empregado na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a algo no contexto, sem fazer referência a alguma palavra no contexto, aí o sujeito vai ser indeterminado, certo? Esqueceram um celular no banheiro. Veja que o verbo esquecer está na terceira pessoa do plural. Esqueceram. Quem esqueceram? Eles esqueceram. De acordo com a conjugação, seria eles. Então, eu conjuguei aqui só para vocês perceberem que o verbo esquecer está na terceira pessoa do plural. E o verbo não está fazendo referência a nada no contexto, nenhuma palavra. Então, temos aí um caso de sujeito indeterminado. Esquecer, alguém esqueceu, não sabemos quem. Alteraram o limite de velocidade desta rua. Alteraram. Está na terceira pessoa do plural, o verbo alterar, certo? E o verbo não faz referência a nada, nenhuma palavra, né? A nenhuma palavra no contexto. Então, podemos dizer que temos também outro caso de sujeito indeterminado. Agora vamos ver essa parte, esse exemplo que está aqui com esse asterisco, tá? E vamos entender melhor. Os técnicos da prefeitura estiveram aqui. Alteraram o limite de velocidade desta rua. Percebam o seguinte, aqui temos a mesma frase anterior, tá? O verbo alteraram continua na terceira pessoa do plural. No entanto, o verbo alteraram faz referência a algo no contexto. Os técnicos da prefeitura estiveram aqui. Alteraram. Quem alteraram? Os técnicos da prefeitura. Então, veja só. Alteraram está fazendo referência aos técnicos da prefeitura, certo? Então, nesse caso, nós temos um sujeito oculto, tá? Por quê? Porque o verbo está fazendo referência a algo dentro do contexto. Por mais que ele esteja na terceira pessoa do plural, ele está fazendo referência a algo. Quando ele não faz referência a algo e aparece na terceira pessoa do plural, aí sim teremos um caso de sujeito indeterminado, certo? Então, essa é a diferença de você conseguir entender o sujeito indeterminado e o sujeito oculto, tá? O indeterminado, o verbo aparece na terceira pessoa do plural, não faz referência a nada, a nenhuma palavra, nenhuma expressão dentro do contexto, certo? E o sujeito oculto, você consegue identificar o sujeito por meio da terminação verbal ou pelo contexto, certo? No número 2, outro ponto que nós temos aqui, com o verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo na terceira pessoa singular, acompanhado da partícula se, que recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Pronto, o outro caso de sujeito indeterminado, nós vimos lá no início da aula, é quando o verbo ele aparece na terceira pessoa do singular, ligado à partícula se, tá? Que ela é chamada de índice de indeterminação do sujeito, porque quando ela está ligada ao verbo, na terceira pessoa do singular, essa partícula acaba aqui indeterminando o sujeito, certo? Vive-se bem nesta região do país. Veja que nós temos aqui o verbo viver,
na terceira pessoa do singular, tá? Nós temos aí um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, quem vive, vive, certo? Temos um caso de verbo intransitivo ligado à partícula se. Então, nós temos um caso de sujeito indeterminado. Vive-se bem nesta região do país. Alguém vive bem nesta região do país. Não sabemos quem, mas alguém vive bem, certo? Pessoal, bons estudos e nos veremos em seguida na aula online. Tudo bem? Então, até lá. Beijo!